Vamos dar o start. A gente aquece 300 e corre 700, faz até completar o ciclo dos 5 km. Vamos lá. O maior desafio que você comentou agora há pouco, para que a gente siga rituais e rotinas, após a identificação clara do plano A, para não se distrair, é o jogo mental. E o jogo mental, ele vai querer negociar, porque a mente mente, né? A mente mente. Isso tem estudos científicos, que quanto mais a sua mente tenta negociar com você, seu corpo tenta mostrar para você que você não vai conseguir, seu corpo ainda tem em média 40% a 50% de energia. Isso eu canalizei na época do ciclismo. Sempre que eu estava ali para quebrar, como você comentou, você correu 21 km, foi 21? Sim. E a sua cabeça ia negociando ali as dores do corpo, uma meia mal colocada começa a tirar a tua atenção, é teu corpo te distraindo para negociar. E aí você só consegue manter essa disciplina com um jogo mental muito forte, prioridades, desapegar de muita coisa. Você tem que renunciar a algumas atividades que, para você focar numa corrida, por exemplo, eram coisas que você não tem que fazer. A alimentação, uma má alimentação, o sono tem que estar muito bem definido. Você tem que seguir uma rotina, com rituais claros. Sim. E isso, quando a gente traz para o mundo dos negócios, como você comentou, eu gosto de praticar atividade física coletivo, com as pessoas, trocando ideia. Tem pessoas que gostam individual? Sim, mas nós somos seres relacionais. A equipe, ela vai seguir um líder. Sim. Se o líder ele não é o exemplo de disciplina, de agenda organizada, ele acaba pedindo para a equipe uma coisa e o corpo dele está falando outras atitudes também. Por isso que o jogo não é só da disciplina. Exemplo, visão e direção, prioridade, decisão e disciplina. Você tem que priorizar o que você vai fazer, priorizar a tua agenda e não negociar com ela. Que foi o exemplo que você deu no nosso primeiro episódio, sobre a colaboradora que queria negociar o teu ritual do momento pipoca. E aí, como é que você tem visto isso, não só dentro das tuas operações, mas em um cenário mais amplo de agenda, Rodrigo? Cara, minha maior preocupação hoje é cuidar da minha agenda. Primeiro porque sem a minha agenda, a minha vida vira agenda do outro. Caraca. Vira a agenda dos meus liderados, dos meus colaboradores, e no lugar de eu guiá-los, eles me guiam com problemas. E eles devem trazer as soluções para os problemas dentro dos blocos de agenda que eu defini como os rituais perfeitos para isso. Perfeito. Os one-on-ones, os feedbacks, os treinamentos, Sim. As de cultura, as de liderança, as de engajamento. Então, cada etapa do nosso negócio exige um ritual diferente. Perfeito. E é isso que a gente constrói dentro dos negócios para ter paz. Sem a agenda bem definida, a gente não consegue sentir essa paz, porque fica toda hora apagando incêndio. Não tem ali a produtividade. Você trabalha muito, gera muito esforço com pouco resultado. Perfeito. Você nem consegue mensurar o que você fez no seu dia. Fiz 1 milhão de coisas e não fiz nada, se sente improdutivo. Exato. Então, como é que eu controlo a minha agenda para que o meu time tenha ainda mais performance? Porque eu também guio a agenda deles. Perfeito. Quando a gente fala de time comercial sem a agenda do vendedor, tá morto. Tá morto, não funciona. Não funciona. Time comercial sem pipeline de vendas, sem o horário que ele faz o pós-venda dele, sem o horário que ele faz o bloco de prospecção, sem o horário que ele treina, sem o horário que ele simula. Ele é o não roleplay. tem. O roleplay é o que desenvolve o vendedor. Exatamente. Ele não tem crescimento, muito menos constância, menos ainda resultado. Agenda é o que guia qualquer negócio de alta performance. E eu falo, Fenômeno, com empresário do Brasil inteiro. O maior problema do empresário é não ter agenda. Porque ele não tem domínio dele mesmo. Não tem.
Deixa a vida me levar. E aí a equipe segue essa manada, esse comportamento. Que isso é um comportamento. Se eu não tenho agenda, eu não me comporto bem em relação ao que eu preciso fazer. E aí eu estou cobrando uma coisa, mas meu corpo está falando outra. Que 7% é a tua voz. Mas 50% e 70% é postura e fisiologia corporal. Dentro daquilo que você... Quantos por cento? Entre 60% e 70% fisiologia corporal. Olha o tanto que é isso. 7% é a tua voz. Você está pedindo uma coisa, mas teu corpo está falando outra. E a equipe está vendo a tua energia, está vendo você cobrar de maneira desesperada, aumentando o tom de voz, aumentando a tua voz, com gritaria, com desorganização. E aí isso não acontece. É interessante porque os gestores, eles vão chegar para ti muitas vezes e falar assim, cara, mas eu falo isso sempre. Toda vez eu digo a mesma coisa. Tá, mas esse é o seu papel dentro da sua agenda. Exato. Repetir, treinar novamente, liderar, engajar, relembrar os combinados. Exato. Porque não tem agenda, você se sente repetitivo. É. Só que dentro daquele bloco da tua agenda é para tu falar aquilo, mas de formas diferentes. Mas até que entre, né? Mas se eu não tenho organização e eu sei disso, aí eu fico intolerante, impaciente, e aí eu começo a maltratar a equipe. Porque ó, a indiferença, ela não acontece só na fala, ela acontece no gesto. Quando numa reunião que o colaborador comenta alguma coisa, você fala aquele sorrisinho de canto de boca. E aí eu falo sempre para eles não entendem. Nunca um colaborador vai desenvolver uma disciplina, você querendo que ele seja igual a você. Eu já ouço muito isso, muito, quando eu estou conversando com os empresários. Eu quero que eles sejam iguais a mim. Não vai ser. Não vai ser. Disciplina é você direcionar o teu colaborador dentro de uma linha mestra, é uma cultura, que é outro ponto importante. Você só consegue seguir uma agenda de excelência se você tiver um pilar da cultura muito forte. Total. Sem negociar o básico. Pontualidade, entrega, compartilhar os feedbacks um a um. Isso é muito importante também. O que é que tem que ter na agenda do empresário? Excelência, não ter braços curtos. Não ter braços curtos, um a um. Fazer o que tem que ser feito. A agenda não pode ser dupla. O que é que é agenda dupla? Eu tenho um comprometimento com o meu colaborador, mas ao mesmo tempo eu estou focando em outra atividade que eu posso estar negligenciando o potencial dele. E aí o colaborador percebe. Sim. Que eu não estou sendo 100% ali naquela atividade. Quando o seu colaborador está conversando e você está no celular, você mostra para aquela pessoa corporalmente que você não está interessado no assunto. Então tem uma série de detalhamentos dentro dos processos e rotinas que você precisa deixar muito bem definido. Não é só escrever missão, visão e valores. Não é. Não é isso. Rituais e rotinas são atividades-chave que vão fazer o seu negócio avançar, que vão fazer a tua vida ser ativada de uma maneira consciente. E o consciente, ele representa ali 5%. Qual é a nossa briga? Estender isso, estender esse consciente, porque os inconscientes vão sempre nos distrair. Porque eu ficar na cama às 4h30 da manhã, é não fazer uma atividade, porque eu tenho as distrações do celular todos os dias ali em cima, eu não tenho práticas Pomodoro, com técnicas que vão me trazer mais facilidade para cumprir essas atividades. Então, se eu não tenho uma agenda bem definida, se eu não tenho processos, outra coisa importante, processos claros, que é o que guia o como. Que é o que guia o como. Não adianta ter a cultura excelente, ter a agenda, mas você não tem um processo de como fazer. Por quê? Porque grande parte dos líderes, eles, ao invés de dar um feedback mostrando o processo, ele vai na identidade do colaborador. Apontando o dedo. Aponta o dedo na identidade. Então você fez isso. Então, ao invés de ele focar em comportamento, ele não tem também uma disciplina de comunicação. Que isso tem que ser uma agenda e uma rotina. Olha que incrível isso aqui. Porque daqui você constrói processo. Exatamente. Porque se esses problemas eles se repetem e você não soluciona ele com processo e com rotina, você vai repetir ele sempre. Total. Que entra aqui na tendência. Ó. E aí quando eles dão de cara com esse problema, que estão vendo que 6 meses atrás eles estão repetindo o mesmo. Todos os dias eles repetem. Então é uma tendência. Então a tendência é o quanto que esse problema já se repete todos os dias na tua agenda. Boa. E aí ninguém resolve. Não fica jogando. Não resolve, não se antecipa, não planeja. E aí entra uma série de outras ferramentas, Q12, para você perguntar se o colaborador está com os equipamentos certos, se ele
tem recebido elogio. Então é uma série. E outra coisa, lá na Heineken a gente faz pesquisa quinzenais. De clima? Quinzenal, de clima. Bom. Quinzenal, por quê? Porque você entende onde está reduzindo, onde está potencializando ali o gasto de energia. Esses dias nós identificamos um pilar, um KPI, que estava 2,3% só de nota. Muito baixo. E aí a líder, que tem segurança psicológica para compartilhar, que isso tem que entrar na agenda, que é a comunicação eficaz, que foi que ela falou: nossa, essa semana aí eu peço desculpas. Eu não fui nas salas perguntar e elogiar para saber como era que estavam meus colaboradores. Olha que louco. E isso baixou a nota. Fenômeno. O empresário tem medo de perguntar a postura dele. O empresário tem medo de fazer uma pesquisa de clima. Cara, é importante isso para o teu desenvolvimento. A minha primeira pesquisa de clima, nossa, eu lembro como foi um tiro na alma. Meu Deus, eu sou isso tudo, cara. Será que a minha empresa é desse jeito? É terrível assim? Você tem que fazer essa autoanálise, tem que cara. fazer. Sai muita melhoria dali. Tem que fazer. Sai muita melhoria. E aí, se eu não, isso aí é agenda. Se eu não tenho isso na minha agenda para saber como é que eu estou transmitindo essa energia, porque a empresa é minha, a empresa é sua. Quem tem que dar a direção é você, a visão é tua, não é do colaborador. O colaborador muitas vezes está ali perdido, só querendo pagar conta. Aí recebe em dia. É aí vida que segue. E aí vida que segue. Então, se você não tem isso muito bem definido, que grande parte das empresas não tem, você começa a dispersar. Sim. E aí, como eu disperso e eu também tenho um ego inflado que eu não quero receber esses feedbacks, por isso que a gente tem que ter a humildade, como nós falamos no episódio anterior. Que foi incrível, inclusive. É? Pilar da sabedoria. Pilar da sabedoria. Então aí, se você não tem isso para resolver, porque quem vai criar com você são as pessoas. Até um determinado momento nós conseguimos sozinho, mas depois não consegue. E aí, se eu não tenho essa agenda de receber um feedback, de saber como é que está meu colaborador, qual o sonho dele, isso é agenda, isso é um ritual. São rituais de engajamento, envolvimento e crescimento contínuo. É super interessante porque quando a gente estava construindo a cultura do nosso negócio, um dos nossos pilares é a inovação. Então eu, cara, destrinchando, o que eu venho trazer de ritual para o time para que eu incentive a inovação? O que eu trago de comportamento para que a disciplina da inovação não dependa só do acaso, Sim. mas que ela seja o quê? Pesquisada, que ela tenha referência, que eles saibam buscar energia para desenvolver a inovação. Perfeito. Só que a inovação não vai acontecer todo dia no teu negócio. Não. É por isso que requer mais disciplina para que a inovação aconteça do que a própria inovação da criatividade. Isso. E aí foi onde eu pensei, cara, beleza, eu não vou ser inovador todos os dias, o meu time não vai ser inovador todos os dias, mas eu consigo, no mínimo, manter uma base. Perfeito. Se eu mantenho a minha base, no mínimo, saudável, porque eu tenho um repertório, porque a gente já desenvolveu um processo, Sim. eu consigo chegar num topo, chegar num referencial maior com menos energia. Perfeito. Mantendo o meu time mais estável, com mais previsibilidade. Você fala uma coisa muito importante. Eu quero trabalhar muito, mas eu não quero fazer muito esforço. Essa frase ela é extraordinária. E como é que isso pode acontecer? Quando eu trabalhava na época nas incubadoras, desenvolvendo startups, o que é inovação? Inovação não é criar algo do zero todos os dias. É melhorar aquilo que eu posso melhorar no dia. Perfeito. Ou melhorar aquilo que eu faço, um atendimento, um processo. E aí como é que eu posso desenvolver isso? Colocando alarmes da diligência. O que é o alarme da diligência? No meu celular, todos os dias ele vai alarmar ali entre 9, 10 e ele vai me fazer uma pergunta, além da mensagem de Deus para minha vida, 3 vezes ao dia. Como eu posso fazer isso melhor? Todos os dias tem esse alarme no meu celular. Como eu posso fazer isso melhor? Pega esse REC, anota esse REC, esse eu não tinha, tá? Como eu posso fazer isso? Tá me escondendo esse ouro, é fenômeno. Eu nunca tinha falado não. Não, cara. Isso é o alarme da diligência. Como eu posso fazer isso melhor? Ou seja, imagina, você está numa reunião. Anota essa. E você se pega no momento ali de bloqueio da inovação. Caramba, não estou criativo, bloqueio criativo. E aí, na hora, esse alarme te tira daquela energia negativa de não conseguir uma solução, mas aí tem um alarme da diligência. Como você pode fazer isso melhor? E aí você vai investir mais energia. Caramba, eu tenho poder, eu posso fazer isso. Isso também é um ritual que você pode implementar na sua agenda. Porque Perfeito. são os... Alarme da diligência. Alarme da diligência. São gatilhos que vão te direcionar para algo mais energético. Energético de uma maneira positiva. Então a gente precisa entender que inovação não é criar algo do zero.
é você melhorar aquilo que você faz, não entrar numa cadeia de murmuração. Mas para isso, dentro dos rituais e rotinas, tem que ter a construção do ambiente colaborativo. Incrível. Que é o líder arquiteto de negócio. O líder arquiteto de negócio, ele consegue associar inúmeras áreas, inúmeros setores para criar esse momento, esse ambiente colaborativo que muitas vezes o gestor, ele, por pagar um salário bom, por dar grandes comissões, ele acredita que é suficiente. Não é. Tem colaborador que é motivado pelo dinheiro, tem outros que é pelo pertencimento, e aí isso tem que entrar dentro da tua rotina também de conhecimento de perfis. Sim. E aí você mapeia os perfis comportamentais, a linguagem do amor, que está muito em alta, né? Tem as linguagens do amor do empreendedorismo, alguns querem elogio, outros querem grana, outros querem desafio, outros querem toque. Parabéns, Rodrigo, muito obrigado. Essa semana você deu show também. Porque se só cobrar, isso não é uma gestão saudável para as equipes, por exemplo. Só que está muito distante ainda, né? Sim, 30 quilos. Caramba, lembrei agora que eu não tenho tênis. Lembrei que eu não me matriculei na academia. Tá, então vai caminhar na rua. Então a visão sempre vai ser maior. Quero produzir um conteúdo extraordinário com imagem 4K. Mas eu não tenho a câmera. Faz com o teu celular. Pede emprestado. Então sempre a visão vai ser maior do que o recurso. O teu sonho sempre vai ser maior do que as ferramentas. Então se eu não tenho clareza com esse entendimento, eu sempre vou ficar estagnado colocando desculpa nas circunstâncias. Ninguém me ajudou. Um dia. Inclusive, Fenômeno, tenho visto muito alguns pastores pregando que a gente nunca tem todos os recursos para startar o nosso sonho. Exato. Ou se o nosso sonho estiver cabendo dentro dos nossos recursos, esse sonho não é tão... Esqueci a palavra que eles dizem lá. Mas você já ouviu algo assim? Sim. Por que acontece isso? Porque se Deus apresentar o processo, será que a gente vai ter coragem de seguir para a promessa? E os processos que Deus nos traz muitas vezes tem sacrifício, né? Muitas vezes tem renúncia, é abdicar dos prazeres. E aí no dia a dia das empresas também acontece isso. Eu não quero soltar. Um dia eu não quero soltar aquilo que é satisfatório para fazer aquilo que precisa ser feito. Incrível. Meu primeiro treino de corrida, cara, o meu glúteo, a minha lombar, o meu ombro, porque você faz muita força aqui, ó, para manter a postura. Sim. Então o core tem que estar muito bem trabalhado. Exato. E aí, é bem sofrido, cara. Mas é muito gostoso. O que é que isso você pode integrar e associar a rituais? Porque mesmo estando muito bem treinado, você tem que seguir uma planilha, você tem que seguir uma rotina e ritual de que aquilo que você ensinou no início de aquecimento, para aquecer todos os músculos, o que é que isso você pode trazer para integrar em rituais e rotinas? Rodrigão. Cara, a disciplina ela liberta, né? A disciplina tira a gente do casulo e coloca a gente na liberdade. Passar isso pro time, passar essa visão de que cumprir com a agenda dele é o que leva ele para o próximo nível, porque os passos estão sendo seguidos, os comportamentos estão sendo executados. Eles são os melhores. E aí, meu irmão? Lucas Quessato, bom dia. Esse aqui é o clima. E fera, empresário fera aí. Esse é fenômeno. É o que dá paz pro time e é como você mede a execução deles. Nessa análise de medida, vamos trazer uma coisa que também existe dentro da disciplina Rituais e Rotinas. Qual a parte mais chata? Vamos começar do treino, quando você treinava corrida. Para mim, era a parte de fisiologia estética em relação à bike. Por exemplo, quando eu treinava bike, eu tinha que fazer um bike fit para que meu corpo estivesse anatomicamente adaptado à bicicleta. A minha posição tinha que ser uma só durante 3-4 horas de pedal, mas o corpo tem hora que ele vai fraquejando. Essa é a parte chata, mas
é o que vai fazer com que meu corpo não lesione. Sim. E para você, Rodrigo, dentro do treino já traz também um link com a tua rotina do dia a dia de líder, de 8 operações. Parte chata, mas que não pode deixar de ser feito, senão você gera lesões na tua empresa. E trazendo aqui uma dor minha muito forte. Sim. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto muito da execução, do dia a dia. Então, a parte de controle, a parte de processo, eu tenho que colocar na minha agenda, porque senão eu não executo. Então, se você for uma pessoa criativa, isso é uma dor do tamanho do mundo. Grande. Era um sofrimento muito grande para mim. Hoje, graças a Deus, eu tenho apoio, eu tenho time, mas antes era o Rodrigo financeiro, era o Rodrigo administrativo, era o Rodrigo RH, e cara, que dor absurda que era. Como eu não tinha controle da agenda, o que acontecia? Só fazia na última hora. Só fazia quando o prazo vencia. Esmagando a equipe. A responsabilidade vinha para quem? Para mim, multa, juros. Eu lembro que teve um mês que eu paguei o dobro do meu salário de juros e multa. Só por negligenciar. Do meu salário de dono. Quando eu fui pagar meu prolabore, cara, a cabeça era, eu não mereço esse prolabore. Peso. Isso gera um peso. Juros e multa. E aí, se você não entende essa parte chata que precisa ser feito, que é papo reto de empreendedor e empresário, você acaba tendo esse tipo de sentimento. Isso não é legal pro empresário, empreendedor. E outra coisa, isso é bom, porque você tem uma característica muito forte em relação à humildade. Mas tem empresário e empreendedor que dentro da sua equipe, ele transfere essa culpa para a equipe. Mal-humorado no dia a dia, isso é rotina e agenda, mal-humorado. Agenda do mau humor. E aí torna isso aí uma prática comum para ele, mas que ele está acabando a equipe. E aí ele reclama depois do quê? Que o colaborador saiu, não tem a nova geração não assume responsabilidade, mas é a frequência e energia do ambiente que não está colaborativo. Total. A minha cultura... E essa parte chata tem que ser feita. Tem que ser feita. Tem que ser feito. E é por isso que você precisa de alguém ali lhe cobrando. Você como dono. Boa, perfeito. Se você não tiver alguém que lhe cobre processo, que lhe cobre rotina, por você achar que é o dono de tudo, cara, você esquece. Exato. Por isso que eu sou muito a favor da sociedade. De uma sociedade bem alinhada. Sim. Que cada um ali cumpre com seu papel, com sua responsabilidade, que você tem o organograma muito bem definido, para que cada um saiba ali o seu papel dentro do negócio de crescimento e o seu motor de ação para desenvolver o negócio pro próximo nível. É fundamental essa cobrança e essa parceria. Com certeza, com certeza. E aí você tem um resultado mútuo. Os dois se complementam, os dois se motivam e principalmente tem energia. E outra coisa importante, sexto hábito das pessoas altamente eficazes, que é a sinergia. É como você se conecta e como você potencializa através da tua ressonância. Ressonância, e as pessoas sentem isso. O fenômeno é um desafio muito grande. Quando você está no meio da desordem, seu negócio e a sua vida em paralelo tem ali um ritmo diferente, você quer imprimir mais energia, mas não sabe por onde nem como começar a organizar essa agenda. Perfeito. E a turma vem batendo, como é que eu organizo, o que eu priorizo em venda, o que eu priorizo em rotina comercial, Caraca, o que eu priorizo... Isso é uma dor muito latente mesmo. Em gestão, como é que eu desenvolvo equipe, se eu estou com esse problema, qual eu resolvo primeiro. A verdade é que a turma não sabe decidir e nem por onde nem como começar. E eu sei que tem método para isso. Tem. Eu sei que tem processo. E você é especialista nisso. Tem uma matriz que eu gosto muito, que é a matriz das 4 atitudes. O que é que ela vai trazer para melhorar essa produtividade? Porque muitas vezes os empresários e as próprias equipes, eles fazem coisas que não precisam fazer. E aí a matriz das 4 atitudes, ela vai trazer as seguintes reflexões, em 4 etapas. O que eu preciso deixar de fazer? O que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso fazer mais? E o que eu preciso fazer menos? Se eu não tenho essa clareza, eu estou fazendo tudo misturado. Eu estou fazendo tudo de uma maneira que não vai melhorar a minha produtividade, principalmente pelo fato de que eu estou fazendo coisas no meu dia a dia que não era para fazer. Sim. E aí eu tenho medo, um receio de desapegar dessas atividades, porque eu acredito que ela é importante, mas não é. Está só drenando a minha energia. E aí eu brinco que é um fio desencapado. O que é um fio desencapado? O fio desencapado, ele está gerando energia
para o determinado fim dele, mas tem uma energia que está indo embora. Então, o que eu preciso fazer mais, o que eu preciso fazer menos, o que eu preciso deixar de fazer e o que eu preciso começar a fazer. E tem muitos empresários que não estão fazendo agenda, ou gestores também, agenda e rituais e rotinas com a sua equipe. Incrível. E vem na dor de todo mundo. Principalmente quando você começa ali a contratar seu primeiro, segundo, terceiro, e chega nos seus 1.000, 2.000 funcionários. Isso, e você tem aproximadamente 2.500 colaboradores? Quase 2.000, isso no quadro. Quase isso. E um desafio gigantesco é que você tem as pessoas, mas as pessoas não sabem o que fazer dentro do negócio, porque você não está delegando, você não está dizendo como, você simplesmente contratou ela para aquela função que ela imagina o que fazer, mas está delargada. Não tem acompanhamento, isso é muito real. Não tem direção, não tem métrica de desempenho, não tem acompanhamento. E aí, cara, a dor fica, minha nossa, para que eu contratei essa pessoa? A frustração vem, eu tô só tirando dinheiro aqui do meu caixa para bancar esse colaborador. Ou é só a tua vaidade de dizer que tem uma pessoa no teu quadro, no teu time ali, para fazer algo que tu nem precisava daquilo, porque tu não dividiu a responsabilidade. Perfeito. O empresário, principalmente no início, ele é muito controlador e centralizador. Sim. Quer fazer tudo com ele, do jeito dele. Se uma pessoa move uma fagulha errada, pode correr o risco de perder o único contrato do negócio ou a única venda do negócio. Então isso é um movimento que requer muita sabedoria para dar o primeiro passo, né? Sim. Requer muita disciplina de mudança, requer um comportamento de treinar aquela pessoa, de fazer os roleplays, de trazer minimamente um repertório para que ela se desenvolva. Cara, vídeo no YouTube, um momento de conversa diferente, Perfeito. Trazer visões. Sabe o que mais desenvolve time? É fora do ambiente de trabalho dele. Café da manhã, leva para almoçar. O lanche, na hora que tu tá com o teu time, você como dono, você é uma pessoa que a todo momento tem a responsabilidade de ensinar e educar. Isso é muito real. Se ele não estiver fazendo isso a todo momento que ele tá com o liderado dele, no lugar de ele estar fazendo o papel de ensinar, de educar, de trazer um novo comportamento, ele tá brincando ou de risadinha, não que você tenha que ser um chato, insuportável, Sim. mas se você não estiver educando, você não está cumprindo com o seu papel. Nossa. Quando eu entendi que essa é a minha missão, essa é a minha responsabilidade e que o nosso tempo vai ficando cada vez mais escasso para fazer isso, eu valorizo ainda mais cada minuto que eu estou com o meu liderando. Sensacional. E isso dentro do que a gente vem trabalhando lá na Felicidade Corporativa Heineken, comer junto, isso faz parte de uma conexão humana. É um pilar obrigatório lá. Você precisa, obrigatório no sentido de energização da equipe. Parabéns. E por isso que você está tendo tantos resultados extraordinários. Eu tenho quatro camadas para o colaborador, para a equipe, e tenho 4 camadas para o líder. E às vezes o líder não tem esse discernimento, essa separação. O que é isso? Quando eu tenho um colaborador... Fenômeno! Quando eu tenho um colaborador que acabou de chegar na minha equipe, eu tenho um nível diretivo. O que é um nível diretivo? Eu pego esse cara no braço, essa colaboradora. Eu vou ensinar todos os processos, onboard, muito bem definido e direcionado. E aí eu começo a direcionar ele. Ele não faz nada que não seja com o meu direcionamento. A partir daí, eu entro para o nível de orientador, porque ele já tem um determinado conhecimento da cultura, e eu agora vou para a parte de orientação. Comecei a dar orientação, ele já vai ganhar mais confiança. Ganhou mais confiança, eu começo a dar um apoio. Pausa para hidratação aqui hidratação, importante. As pausas no meio empresarial são importantes. Cara, disse tudo. Eu era uma pessoa que eu me culpava pelas pausas. Eu não desfrutava. Quando eu aprendi que o ócio me deixava ainda mais criativo, que eu voltava uma máquina. Nossa, eu uso isso agora com muita intencionalidade. Na rotina. Muita intencionalidade. Tem que estar na tua rotina. O próprio treino é um ócio muito positivo para mim. Exato. Ele quebra. É aquele momento que eu não consigo pensar em negócio, ou porque eu tô com 300 quilos nas minhas costas, ou porque o único objetivo da minha vida é acertar uma bolinha, ou porque eu tenho que vencer 5, 10, 15 km. Você não consegue pensar em nada. Depois que você vai executar ou pensar em qualquer outra coisa, é uma avalanche de brainstorm ali. Eureka. É. E aí, se não tem essas pausas, você acaba realmente entrando no modo
caos. O tempo inteiro, modo urgência, urgência. Tudo tem que ser urgente, tudo tem que ser muito rápido, do teu jeito. E qualquer pergunta monótona, Pau. aí é porrada. Bicuda. Bicuda. E aí não funciona. E para o nível que nós estamos chegando em relação à cultura, a gente precisa realmente direcionar. E muitas vezes você está tratando o teu colaborador ou colaboradora da maneira que você quer tratar um gestor sênior, por exemplo. E na tua equipe tem várias cadeias. Nas equipes tem inúmeros níveis. E aí entra na liderança situacional. O que é a liderança situacional? Eu tenho 4 camadas do meu time. Eu tenho 4 camadas de liderança. Eu tenho a liderança diretiva, orientadora, apoiadora e de delegação. E aí eu tenho que entender, o meu colaborador que chegou agora, ele pode assumir uma liderança já de apoio, que eu vou só dar o apoio? Não. E o que é isso? Quando o meu colaborador chega na empresa, eu tenho, ou algum líder da minha equipe, ele tem que ser o padrinho. Sim, é o Bari. É o Bari, que vai ficar ali o tempo inteiro direcionando esse colaborador. Isso é um ambiente diretivo para o líder, então ele assume a direção. Tudo que esse colaborador vai fazer, ele tem que estar sendo observado por esse líder. E é importante que essa pessoa seja um excelente guardião da sua cultura. Guardião. Se não for o guardião da cultura, aí você coloca uma fruta podre junto com uma pessoa que está chegando para trazer uma nova alavanca de resultado. Que tem uma baita de uma capacidade, uma fonte geradora de riqueza, mas não está sendo bem explorada por causa de falta de organização, de posicionamento. E aí esse colaborador ele não tem tanta competência ainda, mas você está no momento diretivo. Quando ele assume alguma capacidade dentro da equipe, algum conhecimento da cultura, eu subo ele para a minha posição para orientação. Então ele tem uma certa confiança, eu vou só orientar, eu não vou mais pegar na mão, estou só orientando. Quando ele sobe um pouco mais o conhecimento, eu também tenho que subir na cadeia. Eu vou dar agora só um posicionamento de apoio. O meu comportamento é de apoio. Ele não tem confiança para ir, mas eu falo, vai, você pode ir. E aí até ele chegar no nível que ele já tem todo o conhecimento da cultura, o guardião já passou tudo para ele, que eu delego. Não delargo, eu delego, passo para ele vai me reportar. Porque ele já passou por todas as etapas, ele sabe que eu direcionando ele ou ela para uma determinada tarefa, vai ter que me reportar depois. Sim. E aí eu fico seguro. Mas se chega um novo colaborador, o guardião da cultura recebe do líder só reatividade, ele vai passar reatividade. Sim. E aí você não tem dentro da tua cultura e dos teus rituais processos claros de matriz das 4 atitudes, liderança situacional, objetivos, metas e ações claros e uma agenda que você siga. E o ritual não se negocia. Perfeito. Não se negocia. A rotina dentro do teu protocolo você pode mudar. Hoje eu não vou treinar de manhã, treino à noite. Mas ritual não, tem que acontecer, independente de qualquer coisa. Porque é isso que vai manter e nortear toda a parte de processo e resultados, os OKRs, KPIs dentro da empresa. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar alguns rituais e rotinas que mudaram os nossos negócios e a nossa forma de guiar o nosso time para que ele tenha ainda mais resultado. Acesse aqui, vou deixar na descrição do clube, não se distraia. Acessa lá que toda semana vai ter um material novo para vocês. Curte, compartilha, não esquece de deixar um like para que a gente possa potencializar não só gestores, mas líderes e empresários e qualquer pessoa que queira desenvolvimento de liderança, comunicação e influência. Não se distraia.